Amigos da Ideia do Jogo. Ontem, acho que pela terceira vez na minha vida, depois que eu saí do Vitória, eu tive a oportunidade de assistir o jogo das arquibancadas, né? E que prazer, viu? Decepcionado pelo público, mas muito feliz pela receptividade, pelas manifestações, pelo carinho, pelos abraços, pelos desejos, pelas esperanças. Mas realmente fiquei muito decepcionado, porque é uma estreia no Campeonato Brasileiro, contra o time mais popular do Brasil, um dos maiores do país hoje, com o maior orçamento do país. Portanto, veio aqui para nos ganhar, né? E não seria nada de zebra, de nada de surpresa se o Flamengo nos ganhasse ontem, porque a diferença de orçamento é 6-1, né? Então, tem vários jogadores do Flamengo que ganham mais de R$ 500 mil por mês. Vários, né? É bom que isso seja colocado como atenuante a todo esse comentário. Mas me decepcionou muito o torcedor. É claro que os homens que dirigem o futebol brasileiro ainda não entenderam que o Campeonato Nacional de Pontos Corridos precisa ter um intervalo de tempo mínimo de um mês, mínimo, entre uma competição e outra, né? Não é possível para o torcedor se acostumar em sair de um campeonato regional, certo? Num domingo e 8 dias depois, já disputando um outro campeonato. Não há motivação do torcedor possível para encarar um contraste desse tipo. E no caso do Vitória é mais grave ainda, né? Porque na quarta-feira esteve em Porto Alegre para enfrentar o Internacional e depois voltou para jogar com o Flamengo no Barradão. Realmente é de matar, né? E o cansaço foi visível em alguns desses jogadores. E eu acho que o nosso treinador ontem fez tudo certo, com as limitações que ele tinha. Aliás, suas declarações no final do jogo foram definitivas, né? Fizemos o que era possível fazer com o que temos. Ponto. Porque aqui é fácil se culpar o treinador, às vezes por maus resultados, certo? Ele sabia que poderia cansar Botelho e manteve Juninho no banco, porque se ele bota Juninho para começar o jogo, depois ele não tinha substituto para Botelho. Na opção dele, Botelho é titular, ponto, né? Botou o nosso Beckenbauer para jogar, que tem qualidade técnica, mas falta ritmo, falta intensidade, né? Para um jogador alemão, a gente até gostaria de ver isso em excesso. E, no entanto, a gente está vendo isso em falta. Talvez por isso que ele jogue no Brasil e não jogue na Alemanha. O fato é que fez algumas boas jogadas no início e depois sumiu no jogo. E a substituição de Mancini foi correta. Ganhamos um gol no início do jogo, de presente, porque a bola não foi pênalti. E o juiz de bandeja ainda expulsou um dos principais jogadores do Flamengo, o Everton Ribeiro. Aí o jogo ficou bom para nós, né? Porque estavam perdendo de 1-0, logo no início do jogo, um gol desse grande jogador, desse grande jovem jogador Paquetá. Aliás, ontem nós vimos duas situações, né? Um jovem Paquetá de grande futuro, certo? Chamando a atenção de todos. E um jogador que foi vendido ao Real Madrid por US$ 45 milhões, errando praticamente todas as jogadas que fez no jogo. Vamos colocar um pano quente, ele tem 17 anos, ou está fazendo 18, ou acabou de fazer 18. Realmente faz um pouco de diferença. Mas os talentos, lembram de Neymar, aos 17 anos no Santos? Os talentos, ele vem fazendo algumas jogadas, alguns gols, mas nesse jogo de ontem ele foi absolutamente bizonho, né? E errou muito durante o jogo. Parece que só acertou o passe para Paquetá fazer o primeiro gol, mas durante o jogo errou demais. Chamou atenção pelo nível, como é cantado em prosa e verso, o jogador Vinícius Júnior. O Flamengo começou o jogo a todo vapor, mas depois do pênalti o Flamengo teve que jogar na sua linha baixa. E o treinador Maurício Barbieri fez uma modificação extremamente inteligente, né? Ele tirou
o centroavante, que é lento, sem mobilidade, ele tinha um a menos no campo, ele tinha que aumentar a mobilidade da equipe dele. E aí ele agiu certo, botou o Arão e botou o Paquetá para jogar avançado na posição do Henrique Dourado, né? Essa modificação fez o Flamengo voltar a ser perigoso nos contra-ataques, porque não tinha outra forma de jogar com um a menos desde o início do jogo, e tiveram alguns lances perigosos. Aliás, eles foram sempre mais perigosos do que o Vitória, né? No segundo tempo fizeram um gol irregular, né? Impedimento clamoroso de Ilharão, que o Bandeirinha não viu. Aqueles que gostam de dizer que o Flamengo tem a proteção dos juízes, que ele teria compensado, mas não foi o juiz, foi o Bandeira, né? Então, essas declarações, essas discussões, essas polêmicas, às vezes os fatos desmentem as suspeitas, né? O fato é que o Flamengo parecia que ia ganhar o jogo e o Vitória achou o segundo gol num passe de Iago, um cruzamento que o Denilson fez de cabeça numa falha da zaga do Flamengo. Uma zaga envelhecida com a presença de Juan, um grandíssimo zagueiro que já tem dificuldades para jogar. Aliás, já tem dificuldades há muito tempo, né? Sobra técnica e falta agilidade para jogar no futebol de hoje, onde as linhas têm que jogar adiantadas. No caso de ontem, como o Flamengo teve que jogar com a linha baixa, até melhorou para o Juan, mas em alguns momentos era visível as suas limitações físicas decorrência da idade. Assisti o jogo ao lado do nosso ex-grande craque Kleber Souza, né? Parceiro de Juan, amigo de Juan, jogou com o Juan as seleções de base. E Kleber ontem me deu o prazer da sua companhia assistindo o jogo na arquibancada, ele que foi um dos ídolos do Vitória da nossa época, né? Um craque que não vingou para o futebol internacional como nós todos pensávamos, mas hoje uma pessoa muito querida e um torcedor apaixonado do Vitória, como aliás todos os jogadores que foram formados na nossa época. Foi um jogo movimentado, né, que mostrou as limitações do nosso time, com os atenuantes de enfrentarmos uma das melhores equipes do Brasil, né? Vitória, com um a mais, produziu pouco, criou pouco. Um gol foi irregular e o outro foi mérito total da nossa equipe, né? Mas fomos competitivos, né? O William Faria devagarzinho vai ganhando ritmo. O William Correa ontem, o que eu critico muito, fez uma bela partida, tanto defensivamente como ofensivamente, criou algumas jogadas interessantes, deu amplitude à equipe quando ele vira o jogo muito bem, né? Isso faz um time que está com um a menos cansar mais, se deslocar mais. Isso ele fez ontem com maestria, né? E o treinador, eu vi críticas também, que o treinador deveria ter começado com o lateral direito recém-contratado, e eu discordo. Ninguém pode chegar 2 dias depois jogar. O treinador dirige um grupo. O que é que o grupo vai pensar do treinador que pegou um jogador 2 dias e bota para jogar, sem treinar com a equipe, sem nada, e se fala tanto em disciplina tática, em leitura de jogo, em comportamento? Como é que vai botar um jogador que não conhece sua equipe? Não, o segundo tempo é diferente, né? Os times já estão mais cansados e foi o que ele fez. O Rodrigo Andrade fez uma bela partida jogando fora de sua posição, enfrentando adversários muito rápidos. Ontem ele, diferente do que foi no Bavi, que ele não passou do meio de campo, ontem ele apoiou, mesmo sendo um volante, e foi um jogador que nos agradou muito. O que sobrou em Rodrigo de atitude faltou em Botelho, um jogador passivo, dando passes da intermediária e guardando a posição. Acho que ele percebia que ele não ia aguentar o ritmo de jogo, como de fato aconteceu, né? A zaga é conhecida nossa, sabemos que não é o que a gente sonha, mas é a melhor zaga que temos hoje para jogar. Entrosada, há muitos anos jogam juntos,
e a gente não pode reclamar com o que temos, né? Temos que buscar novas contratações, sim, mas esse a nossa diretoria tem que se mexer. Esse foi um jogo que a gente sempre diz, em casa perdemos 2 pontos. Talvez pela circunstância do jogo, sim, porque ficamos com 1 a mais desde o início do jogo, né? Uma coisa não pouco comum. Agora, enfrentar o Flamengo é sempre o Flamengo. A diferença técnica para nós é muito grande, né? Se a gente tivesse Neilton ontem, talvez o jogo fosse diferente. Aliás, Mancini reclamou, com justa razão, que não tínhamos um jogador para quebrar as linhas, né? Para infiltrar. Ficamos girando a bola, até bem feita, circulando a bola de um lado a outro, mas sem penetração. Você circula a bola para buscar penetração. O Vitória circulava a bola e não penetrava, né? Tanto que fez um gol de cruzamento da intermediária, onde a falha da zaga do Flamengo foi total, né? Sem tirar o mérito do nosso jogador, Denilson. Mas o Vitória não tinha um jogador de penetração. No início do jogo, o nosso Beckenbauer ainda tentou alguma coisa, vislumbrou algumas jogadas. Foi quando surgiu até o lance do pênalti, que Iago bateu muito bem. Mas o fato é que nos faltou o jogador que quebra a linha. Porque quando você enfrenta o adversário que está fechado na defesa, como o Flamengo tinha que fazer, com 1 a menos, com 2 linhas de 4, você tem que quebrar essa linha, senão você não entra na área. Eles têm um grande goleiro, então realmente ficou difícil para o Vitória, né? Mas não podemos reclamar com o que temos, né? O ano passado começamos empatando com o Avaí fora de casa, esse ano começamos empatando com o Flamengo dentro de casa. Esse é o jogo. Eu aproveitei ontem para soltar uma nota, esclarecendo uma nota que saiu na mídia, na internet, de que eu estaria conversando com o presidente Ricardo Davi sobre uma possível intervenção nossa no futebol do Vitória. Eu quero dizer que nunca aconteceu isso. Eu tenho uma relação cordial com o presidente do Vitória. Desde a eleição de 2016, quando eu o conheci, mantivemos essa relação, falamos eventualmente, mas não existiu nada disso. O Vitória continua tocando a vida e a gente vigilante, fiscalizando as ações do Vitória, da instituição Esporte Clube Vitória e dos seus dirigentes. Não vamos abdicar nunca, né? Foi através dessa ação que a gente se livrou de Ivan de Almeida, né? Que aliás anda na internet escrevendo. E está escrevendo bem, Ivan. Será que tem alguém escrevendo para você? Eu soube que você tem muita raiva de mim, né? Azar o seu, certo? Eu lhe botei para fora do Vitória para você nunca mais voltar, sabe? Porque o que você deixou de legado no Vitória, certo? A história vai mostrando a cada dia, né? Os absurdos cometidos pela gestão do Vitória, que, aliás, o presidente Ricardo Davi continua devendo auditoria. Nós estamos muito curiosos para ver, certo? O descalabro e as questões de caixa envolvendo o Vitória de 2017. O ano de 2017 para o Vitória é único na história do clube, único. E esse mentor, esse gestor, foi Ivan de Almeida, bem sucedido pelo vice-presidente Agenor Gordilho. Um abraço para vocês.